Bom dia. Eu devo confessar, antes de mais nada, meu profundo agradecimento ao CAL Minas Gerais, da Assembleia Legislativa de Minas, que nos acolhe, e o agradecimento por esse convite de vir de São Paulo para falar a vocês. Eu me sinto um pouco, devo confessar, me sinto um pouco estranho no ninho aqui, porque eu não presido nada, eu não represento nenhum órgão de classe, eu não pertenço a nenhum órgão de classe. Eu sou um simples professor universitário, um simples pensador. Mas eu fui convidado para vir a esta Casa de Leis para falar sobre leis. E quando a gente fala no Brasil sobre lei, já alguns dos que me antecederam já falaram disso. A lei é para os outros, não é para mim. No Brasil tem lei que pega e lei que não pega. E uma decorrência disso, que está muito arraigada, dizem, né? É uma interpretação, que estaria muito arraigada na cultura brasileira, é a seguinte posição, que é frente à lei. O senhor sabe de quem está falando? Então, que lei? Eu disse que eu não represento, não pertenço a nenhuma entidade clássica. Eu venho falar sobre lei numa casa que faz leis. Não é numa lei de regulamentação profissional. De que lei eu posso falar? Da legislação urbanística e da legislação do plano diretor, de zoneamento, de controle do uso do solo. Esse tipo de lei que eu pretendo falar. Não esquecendo, porém, que esta lei, como todas as outras leis do Brasil, está sujeita a essa interpretação. Lei que pega e lei que não pega. Agora, isso é, como eu disse, é muito frequentemente atribuído à cultura brasileira. Porém, a gente esquece que existe muita lei que foi feita para não pegar. Como é que a gente fica diante da lei que foi feita para não pegar? Não é que ela pega ou não pega por culpa da nossa sociedade. Ela pega ou não pega por culpa daqueles que levaram à aprovação da lei. Não se culpe o legislativo, porque o legislativo não é quem leva a lei a ser debatida e aprovada ou rejeitada. É uma certa classe dominante. Essa é que manipula as leis. Falando, então, da legislação urbanística, vamos falar numa lei mais perto, mais chegada ao CAL, que é o Código de Obras. Todo mundo sabe que o Código de Obras é uma lei municipal. É uma lei que é feita, todos os arquitetos vão ter que seguir essa lei, o Código de Obras, quando projetam seus edifícios. Mas a absoluta maioria da população brasileira não mora em casa que seguiu o Código de Obras. Vamos pegar a legislação urbanística, o Código de Loteamentos. O proprietário de gleba, proprietário de uma gleba, quando quer lotear, ele tem que seguir o Código de Loteamentos, que é uma lei federal, que
também tem aspectos municipais, aprovados por lei municipal. Ele tem que seguir no seu projeto de loteamento, ele tem que primeiro elaborar um projeto, onde esse projeto constam as quadras, as ruas, a declividade das ruas, a largura das ruas, a divisão da quadra em lotes. Ele tem que seguir um projeto de loteamento. Só que a maioria da população urbana brasileira não mora em loteamentos aprovados, de acordo com qualquer lei. Então, nós temos a maioria da população brasileira que é urbana, já foi dito aqui que já estamos perto de 95% da população do Brasil é urbana. A maioria dessa população não mora em casas aprovadas de acordo com o Código de Obras. A maioria dessa população não mora em lotes aprovados de acordo com o Código de Loteamento. Essa maioria mora em favelas, essa maioria mora em loteamentos clandestinos, em loteamentos ilegais, irregulares. Então, para que servem essas leis? Como estamos nós, pergunto eu, diante de uma lei que não pegou? Para que servem essas leis? Para que servem essas leis que atingem, que afetam uma minoria da sociedade? Para quem faz essas leis? Que interessa a minoria. Então, se nós estamos numa casa de leis, precisamos refletir sobre isso. Agora, a verdade seja dita, a lei não tem nada a ver com isso. Não foi a lei que produziu as favelas. Não foi a lei, ela ajudou, diga-se de verdade. Não foi a lei que produziu a anti-lei, ou seja, os loteamentos que não cumprem a lei. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Estamos nós apoiando a lei que pega e a lei que não pega? Há várias formas de fazer a lei que pega e a lei que não pega. Não é só o seu cumprimento. Como eu disse, a lei já nasce para não pegar. Como que se faz uma lei que nasce para não pegar? Faz-se uma lei complicada, ou uma lei que não obriga ninguém a fazer ou deixar de fazer nada, a lei inútil. Nós estamos, na legislação urbanística, está cheia de leis inúteis. Estatuto da Metrópole é uma delas. Se vocês forem lá ler o Estatuto da Metrópole, lê o Estatuto da Cidade. Lá não tem nada que se cumpra ou não cumpra, é um conjunto de diretrizes gerais. E a diretriz geral não é claro. Por que eu vou cumprir uma diretriz geral? Há um abuso de leis, de diretrizes gerais na sociedade brasileira. Para diretrizes gerais, em primeiro lugar, nós temos a Constituição Federal. Em segundo lugar, nós temos as constituições estaduais. Essas são lugares onde se deve colocar as diretrizes gerais. Para que serve a diretriz geral? A diretriz geral? A diretriz geral não é clara? Não, não é. Então, se alguém duvida, se alguém discorda, vai aos tribunais. Os tribunais decidem sobre as diretrizes gerais. E tem as leis orgânicas dos municípios. Esses são lugares mais do que suficientes para a colocação de diretrizes gerais. No entanto, nós temos aí estatutos vários que são cheios de diretrizes gerais e que não se sabe para que serve, como é que eu vou cumprir, como é que eu vou desobedecer, obedecer ou desobedecer,
é a lei que foi feita para não pegar. Vamos pegar essa. O plano, talvez o Brasil seja das poucas nações que tem na sua Constituição a obrigatoriedade dos municípios terem plano diretor. É uma lei para pegar? A maioria dos municípios brasileiros que tem plano diretor, eu chego chegar lá e perguntar para ele: o senhor tem plano diretor? Ele vai na prateleira, pega, tem, sim senhor. Está aqui o meu plano diretor. Para que serve? Não serve nada. É uma lei feita para não pegar. A lei inexequível. A maioria dessa legislação urbanística brasileira foi feita para não pegar. Então não cabe dizer que a lei não pega. Ela foi feita exatamente para não pegar. E por aí vai. Mas essa de plano diretor é exemplar. E com ela, um elemento constitutivo fundamental do plano diretor, que é o zoneamento, que é a regulamentação do uso do solo. Para a maioria das cidades brasileiras, de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, não há problema de uso do solo a ser resolvido. Não há nada que o zoneamento possa resolver. No entanto, o município é obrigado a ter plano diretor. E imagina-se que com ele é o zoneamento. Porque o plano diretor, ninguém sabe o que é, entendeu? Ninguém sabe o que é plano diretor. Uns dizem que o plano diretor deve incluir obras. O plano diretor deve ter sistema viário, uma proposta de sistema viário. Deve ter uma proposta de áreas verdes. Que depois, como que se aplica essa proposta de sistema viário? O prefeito é obrigado a fazer esse sistema viário que consta do plano diretor que foi aprovado por lei? Não sei. Cabe a mim, prefeito, em cuja gestão o plano diretor foi aprovado, cabe a mim fazer esse sistema viário previsto no plano diretor aprovado por lei? Eles, não, cabe ao meu sucessor. Ou ele diz, não, isso foi aprovado fora da minha legislatura, eu não tenho nada com isso. O que é o plano diretor? Aprovar por lei obras, seja sistema viário, seja parque, seja o que for, não tem o menor sentido. Se o plano diretor é obrigado no tocante a obras, se ele é obrigado, se ele obriga o prefeito a executar, todos os prefeitos ficam em pé de igualdade, porque todos são obrigados a executar aquelas obras previstas no plano diretor. Então, como é que o prefeito vai fazer campanha eleitoral? Como é que ele vai fazer propostas eleitorais se todos os prefeitos são obrigados a executar a mesma coisa, que é o que está no plano, as obras do plano diretor? Então, o plano diretor só sobrevive, só subsiste se ele for limitado a controle do uso do solo, porque aí é lei, não é uma coisa que o prefeito pode ou não pode. O prefeito, como todo cidadão, é obrigado a cumprir a lei de zoneamento. Daí eu não concluo que todo município tem que ter lei de zoneamento. Porque, como eu disse, a maioria dos municípios
de 60, 50, 70 mil habitantes, não tem nenhum problema que possa ser resolvido com lei de zoneamento. Então, a lei, essa lei que é inexequível, é das tais leis que foram feitas para não pegar. A lei de diretrizes gerais, a lei complicada, que ninguém entende. E lei de diretrizes gerais, como eu disse, está cheio na legislação urbanística, né? Os próprios estatutos. Então, a lei de diretrizes, a lei complicada, a lei que não tem sanções. O que acontece se o cara não cumprir a lei? Nada. A lei não prevê sanções. A lei que não tem sanções é uma lei que nasceu para não pegar. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eu estou aqui numa casa de leis, eu estou fazendo essas críticas às leis, principalmente a lei de diretrizes gerais, entendeu? A lei de diretrizes, a nossa legislação está cheia de lei de diretrizes gerais. Apesar, essa sim, todo município tem que ser sua lei orgânica. Fora a Constituição Federal, fora a Constituição Estadual, a lei orgânica é o lugar de diretrizes gerais. Aí não precisa mais, chega de diretriz geral. Não precisa mais. Então, quando vem uma lei, como o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole é um rosário de inutilidades. Não tem nada ali que seja obrigado, que faça falta, não tem nada. Não tem nada ali que seja exequível. É uma lei que, se existir ou não existir, não faz diferença nenhuma. É uma lei feita para não pegar. Eu acho que eu já falei o suficiente. Eu acho que caberia haver debate. Não sei se a mesa concorda, mas seria bom que houvesse debate. Muito obrigado. Dando continuidade aos trabalhos, a presidência inicia a fase de debates e indaga aos mediadores, os conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, os senhores Antônio Augusto Moura e José Lopes Esteves, se desejam fazer as considerações que consideram necessárias. Para tanto, disporão cada um do tempo de 5 minutos. Bom dia, na verdade, boa tarde, mas como não almoçamos, então, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos os presentes por esse momento que eu acho muito importante para a nossa comissão, né, do CAU, a CEPUAS, e agradecer aqui a oportunidade, o privilégio de dividir essa mesa com esse grupo de notáveis. Quero fazer um agradecimento especial à presença do professor Flávio Vilaça. Eu acabei de defender minha tese de doutorado aqui na PUC, sobre condomínios, baseado muito no seu trabalho. Então, para mim é um privilégio, uma oportunidade ímpar de estar do seu lado. Considero que sou seu fã. Me permitam essa tietagem. Sobre nosso debate, eu acho que é importante destacar a importância das legislações. Como bem disse o professor Flávio Vilaça, desde que elas façam, que elas peguem, que elas funcionem. Sem leis de uso do solo, e acho que, mais uma vez, recorrendo à fala do professor Flávio, sem qualquer tipo, nem mesmo um código de obras a ser seguido, que seria o essencial, a legislação estadual se torna, então, um norteador importante. Então, eu quero registrar minha fala sobre a importância dessa legislação estadual como esse norteador para os municípios. Principalmente porque, como estou lá na região do Norte de Minas, na região de Montes Claros, a gente tem boa parte dos municípios que nem sequer tem arquitetos urbanistas no seu quadro permanente de profissionais das prefeituras. Então, isso é uma realidade no estado de Minas Gerais
E a ausência desses profissionais faz com que a legislação estadual se torne cada vez mais importante para nortear, né, os prefeitos, nortear os legisladores, no caso municipais, tendo uma referência no Estado. Então, basicamente, é essa a provocação que eu gostaria de fazer para que se iniciem os debates. Passo a palavra para o meu colega Zé Esteves. Obrigado. Boa tarde a todos. Como mediador, acho que a gente veio só fazer uma boquinha na mesa, porque, na verdade, a gente está só para intermediar as questões, se é que também vai haver necessidade. Sou do interior de Minas, conselheiro suplente. Na cidade onde eu moro, costuma-se dizer que Belo Horizonte é que é do interior, porque nós estamos mais perto do mar, né? Uma pequena cidade de 600 mil habitantes, mas com os mesmos problemas que a gente tem na maioria das cidades brasileiras. Não fazendo nenhuma referência, até porque não tenho conhecimento suficiente, né, da Assembleia Legislativa, embora conheça 3 dos deputados representantes da nossa região, um deles propondo a criação da região metropolitana de Juiz de Fora, que não foi discutida com a sociedade, mas o que eu queria citar 2 pontos que eu acho que são extremamente importantes. Um desses é exatamente na Câmara Municipal, que acontece na maioria das cidades brasileiras. Na realidade, a legislatura ela é, nas questões urbanas, um grande balcão de negócios, né? Então, nenhum plano diretor funciona, muito exatamente, e nós temos um plano diretor, não funciona porque a cada semana existe um vereador que propõe um projeto de lei complementar exatamente para atender às demandas, aos seus interesses, porque a maioria deles são de determinados bairros, determinadas ruas. Então a gente sempre tem uma aplicação, a mudança da lei de desocupação do solo, uma alteração no coeficiente, enfim. Então isso é comum a todas as cidades e de forma lamentável. A segunda questão era, principalmente após a fala do professor, a expressão que a gente mais tenha que ter, independente de políticos ou arquitetos e urbanistas, seja a gente utilizar a palavra nós, né? O problema urbanístico é um problema nosso, é um problema de todos, né? Talvez nós tenhamos tecnicamente um pouquinho mais de conhecimento, mas antes de qualquer conhecimento somos cidadãos, então o problema é nosso, a expressão é nossa. A terceira, de respeito a algo que a gente levantou na Comissão de Política Urbana e que me incomoda profundamente mesmo, não sendo eu de Belo Horizonte, que é Bento Rodrigues, e que acho que faltou uma grande expressão, uma grande posição, um grande posicionamento do CAU Minas Gerais, dos profissionais de Minas Gerais e do CAU BR, porque essa é uma tragédia que, dependendo do volume, ela ganha maior ou menor proporcionalidade. Então é muito comum que a cada tragédia ela só vire manchete se ela for maior do que a anterior. Mas Bento Rodrigues e Mariana talvez merecessem dos arquitetos o papel fundamental que eles têm. Para onde vão, como vamos ocupar essa nova área, para que a gente não tenha, não só na região de Mariana, mas nas demais áreas do país, novas desgraças como essas que a gente tivemos. Então, nosso papel é fundamental, e aí a Assembleia Legislativa, acredito que tenha do CAU-MG todo o apoio para que seja
solicitado tecnicamente e que seja discutido com o Ministério Público Estadual e Federal a nova ocupação para essas populações que estão em volta exatamente de toda a nossa área de mineração aqui em Minas Gerais. Muito obrigado. Meu nome é Rosana Pitts, eu sou arquiteta e urbanista, faço parte da Comissão do Exercício Profissional do CAU Rio Grande do Sul, do Conselho de Arquitetura do Estado do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é para o presidente do CAU, Haroldo Pinheiro, com relação ao projeto de lei, ao 559/2013, que tramita e foi o tema da manifestação do presidente. E essa PLS visa instituir a modalidade do pregão nas licitações. O CAU-BR discutiu muito no seminário legislativo e teve posicionamento convergente com ressalvas. E o CAU-BR fez um ofício encaminhando emendas parlamentares. E eu gostaria, para que ficasse reforçado, que o nosso público aqui não é só de arquitetos e urbanistas, como o CAU está tratando essa tramitação devido à importância e pelo conhecimento que nós temos do incansável trabalho tanto da assessoria legislativa quanto da CPUA, né, CEPU, para que todos que estão presentes saibam como é importante esse trabalho que o CAU e o CEPUA estão realizando junto ao Congresso Nacional. Nós, no Rio Grande do Sul, não temos assessoria parlamentar, nem CEPUA ainda, e nós viemos justamente para levar esse exercício que está sendo feito aqui, para ver se a gente consegue convencer o nosso plenário no Rio Grande do Sul de instituir também uma comissão permanente. O PLS 559 é a tragédia, né, que eu comentei na intervenção inicial. Né? Já teve vários textos, desde 2012, que essa discussão, engraçado, você falou 559 2013, né? Mas desde 2012 que isso está em discussão já, passando por diversos senadores responsáveis, né? E me impressiona muito a dificuldade de ter uma evolução natural no texto. Né? Normalmente são textos que vêm se substituindo uns aos outros, né? Demonstrando nitidamente que há, vamos dizer, uma discussão que se faz com a sociedade através de audiências públicas, nas quais nós participamos, e outras interferências pontuais que são as que resultam no texto subsequente. Infelizmente, tem sido assim. Desde nas primeiras discussões, nós recomendávamos, né, vamos dizer, pela complexidade, né, que é vamos dizer, que converge com a Lei Geral de Licitações, né, a necessidade de ter um capítulo específico para a contratação de serviços de cunho intelectual, né, de criação. Né? E aí eu não estou falando só do projeto arquitetônico ou dos projetos que compõem a edificação, a produção de softwares e outros assuntos similares. Né? O planejamento da cidade, o planejamento urbanístico, regional, enfim, as diretrizes necessárias para uma evolução contínua e assim, consequente. Cada ato consequente. Já está se discutindo agora a criação de um novo objeto, de um novo plano. Então, continua existindo os planos diretores, como literatura, como texto, copia e cola, né, como se fala, né, e vamos criar agora um outro objeto, uma outra figura, que eu esqueci agora o nome, não me recordo, me perdoe o nome, que seria para fazer o que o plano diretor deveria fazer. Então, outro documento, mais um para esse cipoal de leis que existe no Brasil. Nós somos pródigos na criação de leis, enquanto observamos outros países que têm um processo mais de
discussão mais profunda, historicamente, né, para chegar a uma nova lei. Até se decidir que precisa de uma lei, passa-se por uma discussão muito aprofundada, né? E daí nós somos iludidos. Às vezes, eu já vou concluir agora, né, eu queria chegar nisso aqui, muitas vezes nós somos iludidos nessa discussão, por exemplo, do RDC, da contratação integrada, da contratação por pregão, né, de assim, não, isso funciona muito bem em determinado país, invariavelmente um país anglo-saxão, que é desse tipo, que tem pouquíssimas leis, e muitas até não escritas, que têm constituições centenárias, assim, né? Então, pegam um pedaço da legislação que funciona naquela cultura, naquele ambiente, e se transporta para um outro local que tem um conjunto de leis muito mais confuso e uma outra cultura, e querem que funcione como funciona lá, onde um administrador público pego na mentira renuncia, né? E aqui é tido como alguém muito esperto, porque não se faz política sem ser esperto, não é? Então, é outra ilusão que tentam nos utilizar, né? Que essa quantidade de leis e o fato de trazer uma nova lei de um país muito sério, muito importante, que consegue boas obras públicas, vai funcionar aqui. Não vai. Obrigado. E quero aqui só fazer uma ressalva. Quem for fazer uma pesquisa com relação aos PLs em tramitação da área aqui na Assembleia Legislativa pode surpreender pela quantidade. E, sobretudo, de minha autoria. E quantidade não está intimamente ligada à qualidade. Mas, para que fique aqui registrado, de fato, eu sou o autor do maior número delas. São 9 propostas. Porém, não que eu vá acertar sempre. Para mim, é difícil do entendimento do que seria o Estatuto da Metrópole. Mas o senhor falou sobre os planos diretores, principalmente, né? Qual seria, então, no seu entendimento, a solução para as cidades? Como que elas deveriam se planejar? Qual seria o instrumento que elas deveriam utilizar para o seu planejamento futuro, seja do tamanho que for a cidade? A tua questão é a seguinte, vou ver com uma outra pergunta. O plano diretor é um documento técnico ou é um documento político? Se ele é um documento técnico, que sentido tem ele ser aprovado por vereadores que não entendem papavina de plano diretor? Então ele é um documento político. Então ele tem que ser feito como um documento político. Ele tem que ser feito. Como que se faz um documento político? Eu estou numa casa de leis, desculpem a minha pretensão, eu estou numa casa de leis, falando sobre leis e dizendo que toda lei é um documento político. O documento político é aquele que nasce do debate. E o debate pressupõe conflito de interesses. Se não houvesse conflito de interesses, não haveria necessidade de debate. Então, o debate em torno do plano diretor tem que ser democrático. Democracia é uma forma de se resolver os conflitos de interesse. Então, esses conflitos têm que ficar claros. Não é feio cada um defender seus interesses. Todo mundo defende. Não é feio. Tem que pôr na mesa os seus interesses. O problema é conciliar os interesses. O problema é arranjar uma solução democrática para o conflito. Não esconder o conflito. Esconder o conflito significa que ele não existe. Que ele é feio, que ele tem que ser escondido. Então, pressupõe, o plano diretor é um documento político que pressupõe um debate democrático. O democrático é aqueles em pé de igualdade. O que resultou, não sei.
Sérgio Mício, coordenador da CEPUAS, e eu queria endereçar essa pergunta para o professor Flávio Vilaça, justamente nessa linha que ele seguiu, porque eu tinha justamente colocado na minha pergunta, mas eu vou ampliar um pouquinho para provocar também um pouco a debate e a discussão, porque no início da manhã o presidente Haroldo reforçou muito a necessidade de se incutir essa cultura do planejamento e do projeto. Ou seja, é uma questão que perpassa as edificações, os modelos de contratação, o controle social e também a forma de pensar e repensar a cidade. Mas, no entanto, há algumas décadas a gente já tem diversos instrumentos de planejamento, metodologias e diversos técnicos debruçados sobre esse planejamento. E como você mesmo disse, Flávio, quando a gente olha a nossa produção espacial, a gente percebe essa forte desigualdade social que se abate sobre o espaço e também acaba ocasionando ou intensificando ainda mais essa desigualdade. Ou seja, nós temos leis, temos alguma cultura de planejamento, estamos planejando já há algumas décadas, mas, no entanto, quando a gente olha para a produção do espaço, a gente percebe que, seja no campo do planejamento urbano, do saneamento, dos resíduos sólidos, da habitação, né, das oportunidades, a gente percebe que há uma grave desigualdade e até crescente, né? E você coloca a necessidade da Casa Legislativa abarcar essa discussão e, de alguma forma, ser a voz da sociedade para que, então, as leis ou as diretrizes possam influenciar positivamente. Mas, por outro lado, também, você coloca na sua produção que essa desigualdade também se abate sobre o poder político, ou seja, as classes dominantes acabam tendo também maior influência sobre a esfera política e, com isso, as leis acabam reproduzindo muito mais o interesse de alguns do que o interesse da coletividade. Então, vou direto à pergunta aqui, né? Bom, como então, na sua visão, reverter a desigualdade social a partir dos instrumentos da política urbana e ambiental? E se por algum acaso, né, o fracasso dessa legislação ou dessas diretrizes não está muito mais relacionado à ausência ou à fragilidade de participação popular, desde essa formulação das propostas, acompanhamento, do que propriamente dito ao texto ou à legislação, ou mesmo a qualidade dos estudos, dos planos e dos projetos. Bem, a desigualdade que você tocou, ela tem sido muito comentada, debatida, etc. A desigualdade econômica, que se vê através de desigualdade de renda, desigualdade, e aí vai, rendimentos, uma série de indicadores. Até as estatísticas abordam isso. Há um coeficiente famoso, muito conhecido, que é chamado coeficiente de Gini, que pretende medir a desigualdade econômica. Agora, tem uma outra desigualdade muito mais importante que essa, e que não se mede estatisticamente, que é a desigualdade, que é decorrente da primeira, que é a desigualdade de poder político. A desigualdade de poder político na nossa sociedade faz com que os mais privilegiados economicamente sejam também os mais privilegiados politicamente. A reversão da desigualdade é uma luta da sociedade toda. É a luta do dia a dia, está aí no nosso Congresso, está aí nos nossos legislativos, está aí nas nossas organizações sociais, está aí no CAL, está aí em todos os órgãos de classe, está na sociedade civil organizada.
Aí, como eu disse, aí nesses colegiados, nessas assembleias, está a luta contra a desigualdade. Aí vem muito a respeito, vem o poder político e o poder técnico. O poder técnico, todo profissional formado, seja médico, dentista, advogado, detém. O poder político não. O poder político, todo mundo, mesmo os analfabetos, detém. Porque o poder político é movido por interesses, e como eu disse, não é feito. A última questão, para ver essa questão da desigualdade, uma coisa que está muito em voga, muito falada, é a participação popular. Né? O plano diretor não chama plano diretor participativo? Está muito em voga esse negócio de participação popular. E essa concepção de participação popular, ela passa a ideia de que a participação se faz em assembleias, em encontros, em debates. Isso esconde o fato de que a participação real se faz pelos poderes político e econômico. Vamos pegar uma questão bem pertinente, que é os conflitos políticos em torno da lei de zoneamento. Eu não sei aqui em Belo Horizonte, vou citar exemplos de São Paulo. A participação popular em torno da lei de zoneamento, como é feita? É feita nas assembleias? É feita diretamente através da atuação sobre os políticos, pressionando os políticos, não nos debates, nos discursos, nas assembleias, mas pela imprensa. Quando uma coisa aparece na imprensa, você pode saber que é uma coisa de minoria, porque a minoria dos brasileiros lê jornal. A minoria dos brasileiros assina jornal, das famílias brasileiras, assina jornal. Então, as coisas, os conflitos em torno de zoneamento, como eu estava falando, em São Paulo, agora mesmo, indo para o aeroporto, eu passava na Rua Groenlândia, tinha algumas casas na Rua Groenlândia, que é nos Jardins, que tinham cartazes alertando para uma briga que eles têm lá, a população, em torno da mudança do zoneamento, que vai passar a Groenlândia a ser comercial ou mista, ou sei lá o quê. E a população discorda. Estão lutando pelos interesses? Sim, estão lutando. Mas essa participação se manifesta nas assembleias, nas reuniões, nos encontros? Não. Ela se manifesta através da pressão sobre os políticos. Essa pressão é que devia ser mais democrática. A capacidade de pressionar devia ser mais democrática. Aí eu estou sendo utópico? Devia, mas não é. Assim, então, como é que fica? São os conflitos de interesse e a sua gestão é que vão resolver esse devia. Rose Guedes, presidente do IAB, aqui representando o Colégio de Entidades. O colega Zé Esteves citou a nossa não contribuição, a nossa não participação em relação ao Bento Rodrigues, e não só Bento Rodrigues, são vários distritos. Eu quero registrar que permanentemente nós, IAB, CAUA, todas as entidades, manifestamos nosso repúdio, procuramos, temos ido
Eu, pessoalmente, acompanho a Defensoria Pública, temos tentado, mas a mesma força que foi a lama contra os distritos, está sendo contra nós arquitetos, contra nós profissionais. A fala é que não quer se dar visibilidade. Nós estamos sim procurando o Ministério Público, já estamos pedindo uma agenda, nós vamos tentar, inclusive, questionar uma contratação de um colega que foi feito para qualificar a cidade, requalificar, reconstruir uma cidade para Bento Rodrigues, sem consultar os moradores, os habitantes. E nós estamos sim atentos e queremos inclusive convidá-lo a participar desse grupo que está praticando o direito à cidade nos distritos lavado pela lama da Samarco. Eduardo Pedoni, sou coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU do Rio Grande do Sul, e agradecer o convite do Amador aqui, a nossa vinda aqui. Enfim, porque a gente também está sempre atento aqui à movimentação do CAU-MG, em função do arquiteto protagonista, outras ações de cunho parlamentar que a gente tem acompanhado. Então, eu sou um entusiasta e estudioso do Estatuto da Cidade, agora também do Estatuto da Metrópole, a gente tem uma vida ligada a isso, e aprendi muito aqui com as colocações também, que são outras visões. E a minha pergunta vai para o deputado estadual e para o professor Flávio Vilaça, porque como será possível acionar o artigo 52 do Estatuto da Cidade, que coloca o prefeito em improbidade administrativa por não direcionar o orçamento para o cumprimento do plano diretor? E também, se não me engano, o artigo 35 do Estatuto da Metrópole também coloca esse dispositivo de improbidade administrativa que o plano diretor não esteja de acordo com o plano de desenvolvimento urbano integrado. Aí tem dois aspectos. Um que é fundamental e que está na Constituição, que é a autonomia municipal. A lei federal isso é um problema constitucional, isso é um problema de interpretação das leis. Portanto, esse meu questionamento devia ser dirigido aos tribunais. O Poder Federal tem competência para interferir na administração municipal no aspecto que é do seu interesse? Veja, a nossa tradição tem algumas interferências da lei federal sobre o município que eu questiono do ponto de vista da autonomia municipal. A autonomia municipal é um dos pilares da democracia brasileira, é a autonomia municipal. E está na Constituição que o município é autônomo em tudo aquilo que diz respeito ao seu peculiar interesse. Essa questão do orçamento, se o prefeito estoura ou não estoura o orçamento, é uma questão do peculiar interesse de cada município em que isso ocorre. Eu gostaria de ver a posição dos tribunais a respeito disso. Mas eu questiono a constitucionalidade desta lei federal que define a improbidade administrativa. Tem outras intromissões da lei federal sobre a autonomia municipal. A gente podia discutir isso. Mas há outro aspecto o que acontece? O prefeito está sujeito à cassação, Aí tem sanção. O prefeito que não obedece que não segue a improbidade administrativa lá, está sujeito à cassação, não está? Se eu não me engano. Mas caçar por quem? Pelo governo federal? Aí é interferência mesmo na autonomia municipal. O governo federal caçar o prefeito que foi eleito, aí é intromissão mesmo na autonomia municipal. Eu questiono se o Poder Federal tem poder para caçar o mandato. Os tribunais, sim. Os tribunais têm poder para caçar mandato, estão caçando aí. Agora, o governo federal caçar mandato de uma autoridade eleita, tenho minhas dúvidas.
Os tribunais têm, mas o executivo não.